Nós estamos observando cada vez mais no mundo um fenômeno chamado de atomização do indivíduo. O que isso quer dizer? O indivíduo está vivendo numa condição atomizada, ele consigo mesmo. Como dizia um personagem do Chicanísio, chamado Alberto Roberto, ele dizia: eu se fiz a mim mesmo por si só. Então, é um indivíduo muito autossuficiente e atomizado, ou seja, a vida dele está muito orientada em relação a ele mesmo. E aí tem uns dados importantes para se pensar quando a gente fala da pandemia. O fenômeno da pandemia nos conduziu para um modelo de vida em home office, não é isso? Estamos todos dentro de casa, nos relacionando conosco, muitas vezes fechados no nosso escritório, no nosso quarto, porque estamos trabalhando, o nosso cônjuge, irmão e etc. está em outra parte da casa. Passamos horas ali, fechados dentro desse ambiente, que é um ambiente individual, não nos relacionamos do ponto de vista interpessoal e vivemos aquele átomo, o indivíduo fechado em si mesmo. E isso é contraintuitivo do ponto de vista da natureza humana. Nós, humanos, somos seres gregários. E a nossa condição gregária foi que conferiu à humanidade, mesmo sendo organismos do ponto de vista físico mais frágeis, por exemplo, do que chimpanzés. Temos 2,5 vezes menos força que um chimpanzé. Não dispomos de grandes garras, não dispomos de grandes presas. A nossa força física não é a nossa maior qualidade. A nossa maior qualidade é a aliança entre a inteligência e a condição gregária. A atomização nos leva à ruptura dessa condição gregária. E aí, quando a gente pensa numa vida cada vez mais distante do grupo, da comunidade, aumenta a probabilidade de estarmos vivendo numa condição artificial e, por consequência, aumenta em nós uma condição de sofrimento. Então, aí a gente volta ao conceito da não academia. Se a gente parar para pensar nas academias convencionais hoje, a gente vai ver a atomização dos indivíduos. Fica lá, né, o cara malhadão, bonitão, com um headphone enorme nas orelhas, o seu celular no bolso, malhando forte consigo mesmo. A gatinha, a mesma coisa, né? Com a roupa lá bonitinha, com o corpinho em cima, o headphone, malhando sozinha. E esse conceito de atomização, veja, você está dentro do ambiente social vivendo um mundo que é só seu. Sim. E aí tem um filme que eu gosto para fazer uma comparação, que é o filme do Wall-E. É o robozinho lá que fica na Terra, sim, coletando lixo e etc. Enquanto isso, a humanidade está vivendo lá em cima nas naves espaciais, num contexto atomizado também. Né? Se conversa com as pessoas por meio de um dispositivo digital e não se vive a noção comunitária do toque, da relação, da interpessoalidade, que é o que conferiu à humanidade a sua grande força diante de uma condição natural tão inóspita como a nossa, tão difícil quanto a nossa. Então, ter o conceito de não academia leva as pessoas, inclusive, para a formação de um senso comunitário, onde, veja, você faz atividade física, produzindo uma realidade fisiológica de bem-estar, porque você está mudando o funcionamento do cérebro pela disponibilidade de neurotransmissores, e associado a isso, você cria um ambiente social, um ambiente comunitário de convivência, diante da qual isso se alia à nossa característica humana. Então, veja, a aliança entre esses dois elementos, no meu entender, nos confere saúde mental.